bem-vinda ao quarto e último módulo do curso de Gestão da Mudança, onde a gente vai falar sobre o legado da mudança. Uma parte mais filosófica aqui do nosso curso, mas fundamental, porque não existe gestão da mudança sem gestão do mindset. Mudança e mindset trabalham muito juntos. Então a gente vai falar um pouco disso, como que a gente pode pensar em mudança de mindset para fazer gestão da mudança. E eu começo esse módulo falando de algo chamado o efeito Roger Bannister. Roger Bannister era um corredor britânico. Na verdade, ele era estudante de medicina, mas ele, como amador, ele corria. E ele tinha uma fixação que era bater o recorde de uma corrida de 1 milha, 1,6 quilômetros, que era ver se ele conseguia fazer com menos de 4 minutos. O recorde era 4 minutos e 2 segundos. E por mais de 40 anos esse recorde permaneceu imutável. Até que os especialistas, as pessoas desse mundo, achavam que era impossível correr 1 milha em menos de 4 minutos. Bom, o Dr. Bannister se preparou e finalmente foi fazer a tentativa final, a tentativa que foi computada ali para ele correr essa milha em menos de 4 minutos. E ele conseguiu correr a milha em 3 minutos e 58 segundos, algo assim. Saiu em todos os jornais, Roger Bannister, fenômeno do atletismo, conseguiu vencer a barreira dos 4 minutos, realmente um fenômeno incrível, um recorde que durou 40 anos. Roger ficou muito contente, celebrou e tal, mas, para azar do Roger, não durou 2 semanas, não passaram 2 semanas e uma nova pessoa bateu o recorde do Roger. Olha só, 40 anos sem bater nenhum recorde. Um cara bate o recorde, outro em 2 semanas. E nos anos seguintes, mais de 1.000 pessoas bateram esse recorde. Se eu não me engano, está acho que em 3 minutos e 46 segundos a milha. E, então o recorde do Roger perdeu um pouco a graça. E o que aconteceu? Será que houve uma mutação genética ali, que naquele ano que o Roger venceu o recorde, outras pessoas tiveram a mesma mutação e conseguiram passar a barreira dos 4 minutos? Pode ser? Ou será uma explicação mais plausível que houve uma mudança de mindset em que as pessoas que corriam começaram a acreditar é possível correr 1 milha em menos de 4 minutos? Te garanto que foi isso que aconteceu. Porque agora houve uma quebra de um paradigma. Lembra que eu falei do paradigma? Claro, 40 anos ninguém corria menos de 44 minutos, é o paradigma. Agora, um quebrou esse paradigma, outros vão quebrar. Então, isso é o efeito fundamental para a gente se lembrar que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando alternativas, nunca ficar acomodado no que a gente acha que é correto e certo. Porque se a gente ficar acomodado naquilo, você cria um paradigma que não tem muita reflexão e você pode estar vivendo algo que não tenha mais nada a ver com a realidade. Então, o efeito Roger Bannister nos lembra de manter-nos sempre desenvolvendo. Uma outra questão filosófica de lições de mudança é a história de Moisés, que libertou o povo hebreu do Egito, e você pode usar pelo lado religioso ou pelo lado histórico, mas tem algumas lições interessantes, tá? Moisés estava tentando libertar o povo hebreu do Egito, que o faraó mantinha os escravizados. E a primeira lição que o Moisés usou e traz para a gente na gestão de negócios, na gestão de mudança, é amplificar os problemas que precisam ser mudados. Então o faraó não queria libertar o povo, aí na história bíblica, Moisés trouxe as pragas para o Egito, 10 pragas, uma pior que a outra. Ou seja, na analogia que eu estou fazendo, ele mostrou os problemas que existiam ali. Olha só, se você não libertar o povo, se não tiver essa mudança, cada vez mais problema. Em nosso mundo de empresas, você precisa mostrar os problemas que estão acontecendo para as pessoas, para de novo ter aquele senso de urgência para que elas queiram mudar. O Moisés fez isso com o faraó. Não foi fácil, mas depois de fazer isso, o faraó finalmente falou, ok, eu concordo, então, em libertar o seu povo. Quando os hebreus saíram do Egito, um marco fundamental foi atravessar o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho eles atravessaram e se fechou. Na analogia aqui é importante que você tenha um marco, que as pessoas não voltem para trás, que a mudança realmente fique consolidada.
Aqui nessa história do Moisés, é o marco da passagem do Mar Vermelho. O que você pode usar são coisas, por exemplo, mudou um sistema, eu vou manter outro sistema caso precise, não, corta outro sistema. Ou usa o sistema novo, ou não dá para usar nada. Então esse é o símbolo dessa passagem, dessa mudança definitiva. Tá? Outra coisa fundamental, é importante você como líder lidar diretamente com quem chama dos lamentos pelo caminho. Quando Moisés tirou o povo do Egito e começou a ir lá pelo deserto, né, caminhando e caminhando e caminhando para chegar na famosa Terra Prometida, tiveram muitos problemas, muitos desafios. Você imagina, né, tá no deserto. Muitas das pessoas que estavam ali começaram a falar, pô, Moisés, mas era muito melhor lá, mesmo sendo escravo, as coisas eram tão boas, depois eu tinha uma casa, aqui eu não tenho nada. Então as pessoas começam a se reclamar, começam a se ressentir. Então é importante que o líder esteja presente ali, ouça aquelas pessoas para que realmente elas entendam que o líder está vendo tudo isso. E o Moisés, na história, também fez isso. Tá? Outra coisa fundamental que o Moisés aplicou nessa transição, ele criou comitês de líderes que poderiam ajudar as pessoas que estavam mais em dificuldade a seguir. Eu estou falando de dificuldades reais, dificuldades físicas, as pessoas não estavam conseguindo. Quando você diminuiu a distância entre as pessoas que estão passando a mudança e o líder, fica mais fácil as pessoas conseguirem superar as mudanças. Né? Muitas vezes a pessoa que faz a decisão está aqui e a pessoa que recebe a decisão está aqui, ela não está entendendo o que está acontecendo. Quando você criou esses pequenos comitês, essas pessoas têm mais informações e vão passando. Isso foi um conselheiro do Moisés, o Jetro, que organizou isso para ele. Algo fundamental nesse caminho do Egito para a Terra Prometida, no deserto, ou de um momento X para uma mudança que você vai fazer na empresa, é importante aproveitar essa transição para fazer experimentações. Aproveita que está mudando para testar coisas. Lembra quando a gente falou nos estágios da mudança, que tem um momento de exploração? Esse é um momento excelente. No caso aqui do Moisés, foi nessas explorações que o povo começou a ficar meio maluco lá, já estava perdendo a fé deles, estava completamente indo à loucura, que vieram os 10 mandamentos. Então agora tem um guia de como a gente seguir nosso caminho, como a gente realmente agir, foi baseado nessa passagem do Egito para a Terra Prometida. A sexta lição: não acelere a mudança sem necessidade. Claro que você tem que gerenciar o tempo da mudança, mas às vezes você querer colocar os carros na frente dos bois, você mata esse momento. A transição é fundamental para ela justamente consolidar um momento novo. Se você cortar etapas, você pode comprometer toda a etapa nova. Então, numa analogia da natureza, se você pegar um casulo de uma lagarta e abrir ele para a borboleta sair, normalmente a borboleta acaba morrendo, porque ela não desenvolveu a musculatura que ela precisava para poder abrir o casulo e poder fazer essa transição para o novo mundo. E o sétimo e último passo das lições de Moisés, é um passo bem filosófico, bem interessante, é que o momento de transição é tão importante quanto o destino final. Na história de Moisés, ele foi fundamental para levar o povo do Egito, o povo hebreu do Egito para a Terra Prometida, 40 anos andando no deserto, mas ele mesmo não entrou na Terra Prometida. Ele foi o líder que desenvolveu esse caminho, essa transição, e passou o bastão para outro líder seguir. Então, esse momento da transição é o momento que a liderança realmente tem que crescer para que as coisas funcionem. Então, essas são as 7 lições da história de Moisés que a gente pode aplicar no mundo corporativo, no mundo atual, e que são muito relevantes. E para terminar o curso, eu vou contar uma história aqui para você, para ficar na sua cabeça uma reflexão sobre gestão da mudança. É a história de um assassinato que ocorreu no Texas, lá nos Estados Unidos. Um rapaz chamado Joseph estava sendo acusado de ter matado outra pessoa. E apesar de não terem achado o corpo, todas as indicações, todas as pistas indicavam que o Joseph era culpado. Ele não tinha álibi, tinha impressões digitais dele no local do crime, enfim, um monte de evidências que mostravam que Joseph era realmente culpado. Bom, o Joseph conseguiu contratar
um dos melhores advogados da região, que falou para ele: Joseph, seu caso é muito, muito, muito difícil, mas eu sei como me libertá-lo. Recebeu um bom pagamento, né, para trabalhar com o Joseph. E no dia do julgamento, todos os jurados estavam lá preparados para ouvir o advogado. Lá nos Estados Unidos é comum ter esses júris, né, que vão julgar os processos. E lembra que eu falei que todas as evidências apontavam para o Joseph, mas o corpo não tinha sido encontrado, o corpo da pessoa que estaria morta. Então esse advogado olhou para os jurados e falou o seguinte: caros jurados, eu quero que vocês prestem atenção com muita clareza naquela porta ali de entrada da corte. Porque em 10 segundos, a pessoa que vocês acham que está morta, que teoricamente meu cliente haveria matado, vai entrar por aquela porta e isso tudo vai ser resolvido. Começou a contar no relógio. 7, 8, 9, 10. Todos olhando para a porta, nada aconteceu. Ninguém entrou, a porta não abriu, nada aconteceu. O advogado se dirigiu aos jurados e falou o seguinte: prezados jurados, desculpe, o que eu falei não é verdade. Porém, todos vocês olharam para a porta, sem exceção. Se todos vocês olharam para a porta, significa que existe dúvida razoável que o meu cliente tenha matado alguém. Ou seja, existe dúvida razoável que tem uma pessoa morta. E se existe dúvida razoável que existe uma pessoa morta, vocês só podem julgar o meu cliente inocente. E o Joseph ficou um pouco aliviado, o advogado ficou confiante, e o júri foi lá para fazer a deliberação. Normalmente, essas deliberações levam levam algumas horas, levam às vezes dias. Mas naquele dia, em 10 minutos, o júri já estava de volta. O advogado achou um pouco estranho que eles estavam voltando tão rápido, mas pensou, claramente eles entenderam que eles não podem condenar o meu cliente. Bom, o juiz perguntou para o porta-voz do júri: caro membro do júri, você já tem a sua decisão, o seu veredito? E o membro do júri falou: claro, nós já temos sim o nosso veredito. Consideramos Joseph culpado. O advogado ficou muito frustrado, se dirigiu ao júri e falou assim: como? Como vocês podem considerar o meu cliente culpado quando claramente, quando eu mostrei a porta, todos vocês olharam, e se todos vocês olharam é porque vocês tinham dúvida que tinha alguma pessoa morta. O porta-voz do júri, muito calmamente, olhou para o advogado, bem nos olhos dele, e disse: caro advogado, é verdade que todos nós tínhamos dúvida, por isso olhamos na porta. Porém, o seu cliente não olhou para a porta. E com isso, Joseph foi condenado, e nos Estados Unidos, no Texas, ele foi condenado à morte. Bom, essa história fica uma reflexão para você que a dúvida é algo que a gente sempre tenta eliminar, ter certeza das coisas. Realmente eu quero saber disso, quero saber daquilo. E nem sempre eliminar a dúvida é o melhor. A gente viver com a dúvida faz parte da gestão da mudança, faz parte de uma mente aberta para aprender, para absorver conhecimento. Nosso saudoso Milor Fernandes, os grandes cronistas, jornalistas brasileiros, dizia que se você não tem dúvida, é porque está mal informado. Então, após todo esse curso, eu espero que você tenha tido muitos insights, muitas ideias, aprendeu muita coisa, mas que você permaneça com dúvidas. E eu queria terminar uma última sentença aqui de um dos grandes pensadores do mundo, que vai aparecer aqui na tela, o Dostoiévski, falou o seguinte: o vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Muito obrigado.